Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui será o meu segundo vídeo com os palpites para a Loteca 1214, onde as loterias caixas está pagando R$1 milhão para acertar os 14 jogos aí do final de semana. Aqui no canal tem um primeiro vídeo, se você não viu esse vídeo com 5 duplos e informações sobre os últimos confrontos de cada time, o histórico entre eles, tabela de classificação, dá uma olhada lá. Nesse vídeo eu trago novas informações como odds, porcentagens e o histórico dos confrontos. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, sem enrolação, vídeo 2 da Loteca 1214. Jogo 1 em São Paulo e Palmeiras. E o que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 14 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 37 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 14 empates e o Palmeiras ganhou 6 vezes. A diferença de gols 45 a 27 a favor do São Paulo. No geral, 80 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 25 vezes, houve 26 empates e o Palmeiras ganhou 29 vezes. Aqui a diferença a favor do Palmeiras, 96 a 75 nos gols. Na temporada passada, quando o jogo foi na casa do São Paulo, foi 0 a 0 e na casa do Palmeiras 2 a 1 para o Palmeiras. As odds desse confronto, 2.87 para o São Paulo, 3.10 para o empate, 2.50 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 33% para o São Paulo, 30% para o empate e 37% para o Palmeiras. Dois times, que estão em lados opostos nesse momento aí no Brasileirão. Palmeiras indo muito bem e o São Paulo está dentro de uma mini crise, Os números a gente pode ver aqui que está muito equilibrado. A gente viu no primeiro vídeo que o Palmeiras vem muito bem no campeonato. E aqui no histórico, mesmo o São Paulo, tendo vantagem no Morumbi, tem muitos desfalques, principalmente no ataque. Acredito que vai ser um jogo bem difícil para o time do São Paulo. Aqui eu estou usando o meu primeiro duplo. Eu estou indo de empate, porque como a gente pode ver ali, é um dos resultados que mais acontece, mas também estou indo no Palmeiras devido ao seu atual momento. Aqui, se você tem condições, eu colocaria um triplo. Jogo 2, Chapecoense e Novo Horizontino, Só jogo difícil. E lembrando, pessoal, que aqui no canal eu tô colocando os jogos que vão acontecer hoje. Todo dia tá subindo um vídeo. E nesse vídeo eu mostro, além dos jogos, aonde assistir, tanto na TV como nos streams. Então, se você não viu ainda, dá uma olhada lá, que assim você não vai perder nenhum jogo. E tem muitos jogos aí que são de times que estão na loteca. Nos últimos 7 jogos, a Chapecoense ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Novo Horizontino ganhou 3 vezes. A diferença de gols está empatada em 8 a 8. Na temporada passada, o Novo Horizontino ganhou os 2 jogos contra a Chapecoense, em casa por 1 a 0 e como visitante por 2 a 0. A Chapecoense não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Novo Horizontino. E a Chapecoense, de 14 jogos em casa, apenas em 1 não conseguiu marcar. Os números de aposta desse confronto, 2.50 para a Chapecoense, 3.10 para o empate e 3.0 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo, 38% para a Chapecoense, 30% para o empate e 32% para o Novo Horizontino. Aqui uma partida bem difícil. A gente olhou na tabela de classificação no vídeo anterior que eles estão muito próximos. 2 times aí brigando pelo acesso do Brasileirão Série A. Aqui também estou colocando um vídeo com a tabela de classificação do Brasileirão Série A, os próximos jogos, os artilheiros. E a gente viu nesse vídeo que o Brasileirão Série B está muito disputado, muitos times brigando por essas primeiras vagas. Aqui nos números a gente pode ver também que é a outra partida que está com muito equilíbrio, qualquer resultado aqui é possível. E para esse palpite aqui eu tô indo seco no empate entre eles, apesar de achar que o Novo Horizontino hoje está apresentando um futebol melhor, mas a Chapecoense vai estar jogando em casa. Jogo 3, Bragantino e Grêmio. Nos últimos 9 jogos, o Bragantino ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Grêmio ganhou 2 vezes. A diferença de gols a favor do Bragantino, 13 a 11. Na temporada passada, quando o jogo foi na casa do Bragantino, empate em 2 a 2. E quando o jogo foi na casa do Grêmio, o Bragantino venceu por 2 a 0. Jogando em casa, o Bragantino não perdeu para o Grêmio nos seus últimos 4 encontros, então uma informação bem importante.
O Bragantino não conseguiu marcar nos seus últimos 13 jogos em casa pelo Brasileirão Série A apenas em uma partida. Já o Grêmio, jogando fora de casa, dos seus últimos 12 jogos, em 3 não conseguiu marcar nessa temporada. Os números de aposta dessa partida: 2,25 para o Bragantino, 3,25 para o empate e 3,30 para o Grêmio. A porcentagem do confronto: 42% para o Bragantino, 29% para o empate e 29% para o Grêmio. Outra partida aí extremamente equilibrada. A gente viu, né, nesses últimos jogos do Bragantino que às vezes o Bragantino até sai na frente, mas não tá conseguindo manter, né, o resultado. O Grêmio, né, tá vindo de um bom jogo aí contra o Santos. Poderia, né, ter saído com a vitória, mas acabou tomando um gol aí no finalzinho. Como a gente viu, né, eu coloquei um vídeo aqui também sobre os jogadores que não vão jogar. E um dos melhores jogadores, né, que acabou de chegar aí, o William, né, ele se machucou, então é bem provável que ele não vai estar no meio de campo aí do Grêmio. E aqui, mesmo o Bragantino não passando aquela confiança, né, por estar jogando em casa, eu tô indo seco no Bragantino. É um palpite bem arriscado. Caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 4, Volta Redonda e Goiás. O Goiás não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora de casa. Volta Redonda não conseguiu marcar em 6 dos seus 14 jogos quando jogou em casa pelo Brasileirão Série B. Já o Goiás, em 14 jogos fora de casa pelo Brasileirão Série B, apenas em 6 ele não conseguiu marcar. Aqui tem uma informação sobre os artilheiros, né, de cada time. Matheus Lucas é o artilheiro do Volta Redonda com 4 gols e o Anselmo Ramon é o artilheiro aí com 8 gols pelo Goiás. Em breve eu vou colocar um vídeo com as possíveis escalações e é bom a gente saber, né, se esses dois jogadores aí que são importantes para suas equipes, né, estarão jogando, né? E há um ano atrás o Goiás estava na 8ª posição com 41 pontos, agora está na 2ª posição com 50 pontos. Então o que a gente pode ver é que a campanha do Goiás esse ano está bem melhor. As odds desse confronto: 2,75 para o Volta Redonda, 3,0 para o empate e 2,75 para o Goiás. A porcentagem da partida: 34% para o Volta Redonda, 32% para o empate, 34% para o Goiás. A gente viu, né, no vídeo anterior que os dois times aí estão em pontas opostas, né? Goiás lá na briga pela vaga aí no Brasileirão Série A, o Volta Redonda tentando sair da zona de rebaixamento. Só que a gente pode ver aqui pelos números que é uma partida com números equilibrados, porque o Goiás ele não vai bem fora de casa. A gente viu ali em cima, né, nessa informação. Só que mesmo assim, né, é o Goiás, não pode perder pontos, né, porque a disputa aí do Brasileirão Série B na ponta tá bem acirrada. E para esse palpite aqui eu tô indo seco no Goiás. Jogo 5, Fluminense e Atlético Mineiro. Nos últimos 23 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 10 empates e o Atlético Mineiro ganhou 5 vezes. A diferença de gols 32-26 a favor do Fluminense. No geral, 46 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 12 vezes, houve 14 empates e o Atlético Mineiro ganhou 20 vezes. A diferença de gols aqui é a favor do Atlético Mineiro, 69-56. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Fluminense foi um empate em 2-2 e quando o jogo foi na casa do Atlético Mineiro, o Fluminense venceu por 2-0. No Brasileirão Série A, o Atlético Mineiro perdeu seus últimos 3 jogos quando jogou fora de casa. Os números de aposta dessa partida: 1,95 para o Fluminense, 3,30 para o empate, 4,20 para o Atlético Mineiro. Porcentagem do confronto: 49% para o Fluminense, 29% para o empate, 22% para o Atlético Mineiro. Bom, no atual momento, né, mesmo com a troca de treinador, o Fluminense vem jogando melhor. O Atlético ainda está tentando se reencontrar, né, com seu novo treinador, seus novos esquemas táticos. Precisamos ver, né, se o Hulk vai jogar essa partida, porque faz muita diferença o time com ele e sem ele, né? E aqui, levando em consideração o Fluminense jogando em casa e o atual momento, né, do Atlético Mineiro, que é um dos times que estão muito próximo aí da zona de rebaixamento, eu tô indo seco no Fluminense. Jogo 6, Internacional e Botafogo. Nos últimos 18 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 10 vezes, houve apenas um empate e o Botafogo ganhou 7 vezes. A diferença de gols, 29-22 a favor do Internacional. No geral, 37 jogos entre eles, o Internacional ganhou 18 vezes, houve 5 empates e o Botafogo ganhou 14 vezes. A diferença de gols bem equilibrado aqui, 52-50 a favor do Internacional. Na temporada passada, o Botafogo ganhou os 2 jogos. Em casa,
casa por 1-0 e como visitante também 1-0. As odds desse confronto, 2.30 para o Internacional, 3.25 para o empate e 3.20 para o Botafogo. A porcentagem da partida, 41% para o Internacional, 29% para o empate e 30% para o Botafogo. Internacional também, outro time que jogou agora no meio de semana, conseguiu um empate com o Corinthians aí no último lance da partida. Mas nesse jogo contra o Corinthians a gente viu muitas dificuldades. O time perdeu, né, aquela criatividade que tinha no início do campeonato. Vai enfrentar um time que hoje eu considero mais forte que o Corinthians. O Botafogo tem mais intensidade. E para esse palpite aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Olhando esses números aqui e com base no primeiro vídeo, eu tô indo de empate e vitória do Botafogo. Jogo 7, Ferroviária e América. O América não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos quando foi jogar fora de casa. A Ferroviária é um dos times mais indisciplinados aí do Brasileirão Série B, né? Tem 10 cartões vermelhos, é muita coisa. A Ferroviária não conseguiu marcar em 2 dos seus 14 jogos quando jogou em casa pelo Brasileirão Série B. E o América, dos seus 14 jogos fora de casa, em 8 não conseguiu marcar. Então um número bem alto. A campanha em casa aí da Ferroviária, 4 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. É um time que perde pouco, né, mas empata muito. Os números de aposta desse confronto, 2.35 para a Ferroviária, 3.10 para o empate e 3.20 para o América. Porcentagem do jogo, 40% para a Ferroviária, 30% para o empate e 30% para o América. O América ele conseguiu, né, sair da zona de rebaixamento. A gente viu nos vídeos sobre o Brasileirão Série B, melhorou bastante o seu padrão de jogo. O William Bigode, né, até aparece aí nos 10 mais artilheiros do Brasileirão Série B. Só que como a gente pode ver, né, a Ferroviária é um time que perde muito pouco em casa, empata bastante. E com base aí no primeiro vídeo, a gente viu que o América é um time que toma muitos gols, né, pelos números. E aqui a Ferroviária jogando em casa, tô acreditando que vai pra cima. Por esse motivo eu tô indo seco na Ferroviária. É um jogo onde as duas equipes têm forças similares, né? Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também, devido a essa quantidade de empates da Ferroviária, né? Jogo 8, Corinthians e Mirassol. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o Mirassol ainda não venceu na casa do Corinthians. A diferença de gols 12-3 a favor do Corinthians. No geral são 15 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Mirassol só ganhou uma vez. A diferença de gols 24-12 a favor do Corinthians. Jogando em casa, o Corinthians não perdeu para o Mirassol nos seus últimos 8 encontros. Então uma informação bem importante, né? Os números de aposta desse confronto, 2.05 para o Corinthians, 3.10 para o empate, 3.90 para o Mirassol. A porcentagem do jogo, 46% para o Corinthians, 30% para o empate e 24% para o Mirassol. Mirassol, né, que jogou agora no meio de semana contra o Bragantino, tava perdendo a sua partida, né? Mas apareceu ele, né? O artilheiro aí do Mirassol, King Naldo, fez o seu gol, né, e deu mais um pontinho aí para o Mirassol. O Mirassol vem fazendo uma boa campanha. A gente viu na tabela de classificação que o Mirassol perdeu, né, a 4ª posição para o Botafogo, agora está na 5ª posição, mas não deixa de ser uma excelente campanha para um time que veio do Brasileirão Série B. É um time que está mais encaixado do que o Corinthians, só que pelo que o Corinthians jogou contra o Internacional, e ainda com o apoio da torcida, né, e ainda tem esse histórico que o Mirassol não consegue vencer o Corinthians quando joga em casa, apesar de ser o surpreendente Mirassol, nesse palpite aqui eu tô acreditando mais no elenco do Corinthians, tô indo seco na vitória do Corinthians. Corinthians que terá a volta aí de alguns jogadores que podem melhorar, né, o futebol aí do Corinthians, principalmente no meio de campo, né. Aqui, por ser o surpreendente Mirassol, é outra partida que cabe um duplo. Se eu fosse jogar um duplo, eu iria de Corinthians e empate. Jogo 9, Vasco da Gama e Vitória. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros com o Vasco jogando em casa, o Vasco ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o Vitória ganhou 4 vezes. A diferença de gols 19-15 a favor do Vasco. No geral, 24 jogos entre eles, o Vasco ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Vitória ganhou 12 vezes. A diferença de gols 38-30 a favor do Vitória. Na temporada passada, o Vasco ganhou os 2 jogos, em casa por 2-1 e como visitante por 1-0.
Os números de aposta desse confronto: 1.72 para o Vasco, 3.50 para o empate e 5.0 para o Vitória. A porcentagem do jogo: 54% para o Vasco, 27% para o empate, 19% para o Vitória. O Vasco, né, que jogou contra o Palmeiras agora no meio de semana e tomou 3 gols no primeiro tempo, muito rápido. Palmeiras liquidou a partida. O Vitória, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não jogou. Tem um jogo importante aqui durante a semana. É bom a gente ficar de olho nessa partida. Mas pelo que vem jogando o Vasco, jogando em casa, apoiado por sua torcida, e olhando esses números aqui, que tá dando mais vantagem para o Vasco, eu tô indo seco nessa vitória do Vasco. Brasileirão, né, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Mesmo o Vitória estando ali na zona de rebaixamento, pode surpreender o Vasco em casa, mas para essa partida aqui, vamos seco aí no time da casa. Jogo 10, Juventude e Fortaleza, em 2 times na zona de rebaixamento. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, com Juventude jogando em casa, o Juventude ganhou 2 vezes, houve 6 empates e o Fortaleza ganhou 2 vezes. A diferença de gols 13-11 a favor do Fortaleza. No geral, 20 jogos entre eles, o Juventude ganhou 2 vezes, houve 9 empates e o Fortaleza ganhou 9 vezes. Aqui a diferença também a favor do Fortaleza, 36-18. A última vitória em casa do Juventude contra o Fortaleza foi em 2009, então temos um tabu reverso aqui. As odds desse confronto: 2.70 para o Juventude, 3.10 para o empate, 2.70 para o Fortaleza. Porcentagem do jogo: 35% para o Juventude, 30% para o empate e 35% para o Fortaleza. Que partida difícil essa, né? Porque a gente olhando os números do primeiro vídeo, estão muito parecidos. Na tabela de classificação, os 2 times aí estão na zona de rebaixamento, precisam urgentemente pontuar. O Juventude, mesmo jogando em casa, né, a gente pode ver que não vence o Fortaleza desde 2009. Tem tudo para ser um jogo bem pegado. E olhando esses números aqui, né, que são dos mais equilibrados dessa grade, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate entre eles e vitória do Fortaleza. Jogo 11, Bahia e Flamengo, hein? Que jogo esse, hein? Nos últimos 12 encontros com o Bahia jogando em casa, o Bahia ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Flamengo leva vantagem com 7 vitórias. A diferença de gols 23-17 a favor do Flamengo, hein? No geral, são 26 jogos entre eles, o Bahia ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Flamengo ganhou 18 vezes. A diferença de gols também a favor do Flamengo, 54-28. A última vitória em casa do Bahia contra o Flamengo foi em 2019. Também aqui um tabu reverso, e na temporada passada o Flamengo ganhou os 2 jogos, em casa por 2-1 e como visitante por 2-0. Os números de aposta dessa partida: 5.50 para o Bahia, 3.50 para o empate e 1.66 para o Flamengo. A porcentagem do confronto: 17% para o Bahia, 27% para o empate, 56% para o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo tá imbatível aí no Brasileirão, né? Mas eu tô achando esses números aqui muito a favor do Flamengo. Bahia, né, que quando joga em casa é uma pressão muito grande, né? Mas se eu não me engano, né, o Rogério Ceni tem um retrospecto bem ruim contra o Flamengo. Isso quando o treinador do São Paulo, do Fortaleza e agora do Bahia, né? Acredito que vai ser um jogo estilo jogo de xadrez, né? Quem errar menos nessa partida vai vencer. E pelos números aqui das odds e também a porcentagem, né? E pelo elenco que o Flamengo tem, mesmo jogando fora de casa, acredito que vai ser um jogo bem aberto, muitas chances de gols. E aqui eu tô indo seco no Flamengo. É uma partida que cabe um triplo. Se você tem condições, eu colocaria, porque uma vitória do Bahia jogando em casa também seria muito normal. Jogo 12, Cruzeiro e Sport. Nos últimos 9 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 8 vezes, não houve empates entre eles e o Sport só ganhou 1 vez. A diferença de gols 16-3 a favor do Cruzeiro. No geral, 21 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 12 vezes, houve 4 empates e o Sport ganhou 5 vezes. A diferença de gols também é a favor do Cruzeiro, 28-13. A última vitória como visitante do Sport contra o Cruzeiro foi em 2016. No Brasileirão Série A, o Cruzeiro tem 3 vitórias consecutivas em casa. Parada difícil aqui para o Sport, hein? As odds desse confronto: 1.33 para o Cruzeiro, 4.75 para o empate, 9.50 para o Sport. A porcentagem da partida: 70% para o Cruzeiro, 20% para o empate e 10% para o Sport. Bom, é uma partida que não tem muito o que dizer. Sport, último colocado do campeonato, apenas 2 vitórias. É um time que empata bastante, empatou aí na sua última partida, no finalzinho
finalzinho também, no vídeo aqui sobre a tabela de classificação do Brasileirão, eu tenho todas as informações lá. Caso você não tenha visto, dá uma olhada. Foi um ponto preciosíssimo aí para o Sport, só que enfrentar o Cruzeiro, né, um dos times que estão brigando lá na ponta do campeonato, é muito forte dentro de casa. E esses números aqui dando muita vantagem para o Cruzeiro, não tem como, né? Eu tô indo seco no Cruzeiro. Só que a gente viu o que aconteceu na última loteca, né? Paysandu vencendo o Criciúma fora de casa. Pode acontecer aqui numa zebra, mas se eu fosse colocar um duplo, eu colocaria um empate também. Jogo 13, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, hein? Um excelente jogo aqui também no Brasileirão Série B. Nos últimos 9 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou uma vez, houve 3 empates e o Atlético Paranaense leva vantagem na casa do Goianiense. Tem 5 vitórias, a diferença de gols 15-9 a favor do Atlético Paranaense. No geral, 19 jogos entre eles, o Goianiense só ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Atlético Paranaense ganhou 13 vezes, hein? A diferença de gols 35-18 a favor do Atlético Paranaense. A última vitória em casa do Atlético Goianiense contra o Paranaense foi em 2007. Um tabu reverso e grande aqui, né? O Atlético Goianiense tem uma sequência aí de 3 vitórias no Brasileirão Série B. A gente viu isso aí no último vídeo, só que o Atlético Paranaense vem muito bem também, hein? Os números de aposta dessa partida, 2.80 para o Atlético Goianiense, 3.0 para o empate e 2.70 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 34% para o Atlético Goianiense, 31% para o empate e 35% para o Atlético Paranaense. Bom, pelos números, né, a gente consegue ver que vai ser uma das partidas mais equilibradas. Os dois times estão vindo muito bem aí nos seus últimos 5 jogos. Atlético Goianiense deu uma boa melhorada. O Paranaense, né, nem tenho o que dizer. Era um time que estava mais próximo aí da zona de rebaixamento, né, e do nada deu uma arrancada. Agora já está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro Série B. E aqui, apesar dos números estarem equilibrados, o Atlético Goianiense jogando em casa, estou me baseando mais pelo que o Atlético Paranaense vem fazendo nas suas últimas partidas e também pelo histórico aqui que o Atlético Paranaense leva vantagem na casa do Goianiense. Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Mas olha, vai ser um jogo difícil aí para as duas equipes. Jogo 14, Ceará e Santos. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Ceará, jogando em casa, ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Santos ganhou 4 vezes. A diferença de gols 9-8 a favor do Santos. No geral, 19 jogos entre eles, o Ceará ganhou 3 vezes, houve 7 empates e o Santos ganhou 9 vezes. A diferença de gols 20-12 a favor do Santos. O Ceará não ganhou em seus últimos 5 jogos. Lembrando que no momento que eu gravei esse vídeo, o Ceará ainda não fez o seu jogo no meio da semana, então é bom a gente ficar de olho nesse jogo. O Santos não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Os números de aposta dessa partida, 2.20 para o Ceará, 3.20 para o empate, 3.40 para o Santos. A porcentagem da partida, 43% para o Ceará, 29% para o empate e 28% para o Santos. O Santos, né, tá mostrando até um bom futebol, foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Grêmio. Tem boas peças, né, que estão no banco. Robinho Júnior, por exemplo, quando entra faz muita fumaça. O Roleiser, né, tá ajudando bastante ali no meio de campo. Só que enfrentar o Ceará lá é um jogo bem difícil. Aqui os números estão a favor do Ceará. Ceará jogando em casa e com apoio da torcida. Será um jogo bem complicado aqui para o Santos. E para essa partida aqui, como eu não tenho mais duplos, eu tô indo seco no Ceará. Caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Porque a gente tem aquela informação ali que o Santos não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos, porém é um time que vem empatando bastante, né? Bom, pessoal, é isso. Essas aqui são as informações do segundo vídeo com 3 duplos. Espero que essas informações aqui ajudem a melhorar os seus palpites. Loterias Caixas, né, pagando R$1 milhão para acertar esses 14 confrontos aí do Brasileirão Série A e Série B aí do final de semana. É um excelente prêmio que com certeza, né, mudaria a vida de muita gente. Se você gostou das informações aqui do vídeo e ainda não conhecia o canal, dá aquele apoio, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Eu tô colocando bastante informações da loteca, do Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, dos jogos que acontecem todos os dias, com informações aonde vai passar esse jogo, né? Tanto na TV como na internet. E é isso. Agradeço demais se você assistiu esse vídeo até aqui e espero você aí num novo vídeo, né, com novas informações. Até o próximo vídeo. Fui!